Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Ubatuba. Hoje estarei ministrando aula de surf, usando o espaço que temos em casa. Sabendo da pandemia, as aulas presenciais não estão sendo possíveis. Então, espero que todos estejam bem e vamos dar início à aula de número 49. Na aula de 48 eu comecei a falar sobre a minha vida dentro do surf, né? Então eu vou dar continuidade agora na segunda parte. Depois que eu voltei da minha primeira viagem para Ubatuba, eu falei, bingo, isso é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E esse é o lugar que eu quero viver pro resto da minha vida. Aí continuei meus estudos, morando em Lorena. Numa dessas viagens para Ubatuba eu conheci a minha primeira esposa, a Cristiane, já faleceu, mãe dos meus filhos. E aí nós fizemos faculdade de Educação Física em São Carlos, nós casamos, tivemos os dois filhos. Aí fui fazer um estágio no Rio de Janeiro com natação, porque era o esporte que eu mais me assemelhava desde criança a praticar. Eu, na faculdade que eu fiz em São Carlos, lá tinha uma represa onde eu fazia as travessias de natação, onde eu era técnico de natação, professor do São Carlos Clube, onde eu tive o prazer de conhecer meus professores, o Piscinão, onde foi técnico, descobriu o Gustavo Borges. Para mim foi uma honra então ter feito a faculdade de São Carlos. Na época ela começou, era municipal, hoje ela é uma faculdade federal. E nessa represa também tinha um clube chamado Hobby Sport Clube, onde eu me inteirei que a família da minha esposa tinha veleiros e a gente começou a praticar velas. Eu fazia windsurf lá e eu comecei a dar aula de windsurf. Terminando a faculdade, eu fui fazer estágio em uma outra faculdade de fisioterapia no Rio de Janeiro, onde eu fui estagiário no Clube de Regatas do Flamengo, onde tive o privilégio de ver Patrícia Morim nadando, Jorge Fernandes, Jean Madruga e outros que eu não me lembro o nome, mas era uma super equipe de natação, onde eu fiz meu estágio, aprendi muita coisa e foi assim. Em seguida eu vim para Ubatuba e fiz uma proposta de trabalho na prefeitura, onde era o Rivaldo de Oliveira. Ele era o vice-prefeito na época do Pedro Paulo, e ele era secretário de esporte. Aí ele me colocou na piscina e eu comecei a treinar uma equipe de natação Petis Mirim, onde tivemos grandes resultados, até chegamos a ser vice-campeão regional com a equipe feminina. E dali nós fizemos vários intercâmbios com São Carlos, Rio de Janeiro, levei a equipe lá para o Rio de Janeiro. As crianças tiveram a oportunidade de conhecer Cristo Redentor, Pão de Açúcar e tudo mais. Foi uma viagem tanto que até hoje eu encontro eles na rua, eles falam, esses meus ex-alunos que hoje são pais, e cada um na sua profissão. Existe até professores de educação física que eu tenho o privilégio de trabalhar com ele, o Guilherme, que era filho do Rivaldo. E assim, hoje ele é meu coordenador na parte de surf. Para mim é um prazer trabalhar com ele. E outros mais, né? O Fabinho, o Jacó. Bom, aí eu comecei a trabalhar praticando surf e comecei a ser juiz na AUS, né? Na associação, onde eu tive o privilégio de conhecer o Paulo Verzolaine, que era o nosso head judge, o Jacó, que era o nosso
diretor, diretor técnico de baterias e outros mais. Inclusive o outro professor que trabalha com a gente, o Renato, até hoje ele trabalha com surf e é o cara mais antigo que eu conheço que continua trabalhando com surf. Daí fiquei 12 anos em Ubatuba, aí minha mulher trabalhava num spa, no Recanto das Toninhas, onde ela foi mandada embora e resolvemos ir para o sul, onde ficamos lá por quase 10 anos, na cidade de Curitiba. Eu trabalhava numa equipe com natação, onde tive o privilégio de conhecer vários amigos, inclusive dos meus amigos, o Fernando, ele era meu aluno, e aí eu trouxe ele para Ubatuba numa das férias que eu tive. Ele adorou, e ele, na volta, ele mencionou para mim: pô, você conhece outros países? Eu falei: eu já tinha ido para o Peru, né, uma vez em 90 com mais 2 amigos de Ubatuba, onde conheci as praias lá de Chicama, Punta Hermosa, Punta Rocas, Senhoritas, Cabaleiros, Pico Alto. Aí ele falou assim: mas você conhece a Indonésia? Eu falei: não, eu sou professor, eu não tenho esse cacife, né, para poder viajar assim. Ele falou: não, eu financio a sua passagem aérea e você faz o resto do terrestre. Eu falei: legal, então vamos, marcamos essa trip. E 2000, se eu não me engano, 2004, a gente fez a primeira viagem para a Indonésia. A partir daí, na volta, ele já tinha programado outras viagens. Eu sei que acabei conhecendo quase todo o globo terrestre através do free surf, né? Que era fazer as trip surf. Aí conheci na América Latina, conheci o Chile, conheci a Argentina, conheci América Central, conheci Costa Rica, conheci El Salvador, conheci Nicarágua, conheci o Panamá. Do Caribe eu conheci uma praia que eu esqueci o nome, bem conhecida também, que é, enfim. Depois fui para a Europa, conheci Portugal, aí África do Norte, conheci conheci as praias lá da América do Norte, aí da América do Norte, não, da África do Norte. Aí conheci também Durban, Porto Elizabeth, na África do Sul. Depois conheci Dubai, Emirados Árabes, conheci Maldivas, a Índia, conheci também a Austrália, Fiji, Nova Zelândia e, enfim, Indonésia, de 13 mil ilhas lá, eu conheci pelo menos uma meia dúzia de ilhas, as principais, que seria Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Nusa Lebogan, enfim. Fiz uma trip assim de 10 anos, conheci mais de 33 países, onde eu tive o privilégio de conhecer esses lugares maravilhosos. A Austrália, quase todo o território de leste a oeste, que, bom, inúmeros lugares. Que o Tahiti também eu conheci, Tiahupo, Moreia. Bom, enfim, são praias maravilhosas do Oceano Atlântico, Pacífico, Índico e assim por diante. Conheci a China também, Hong Kong, a Malásia, Tailândia, conheci o Camboja, Vietnã, bom, todo o Sudeste Asiático, enfim, né? Eu só não conheci mesmo, foi o Japão, o Hawaii e os Estados Unidos, porque seria mais difícil assim conseguir visto. Para a Austrália foi difícil conseguir visto. Então eu tive o privilégio de conhecer esses lugares, mas não existe lugar melhor do mundo que o seu país. E o Brasil
Ubatuba é o melhor lugar do mundo. Não existe outro lugar melhor do mundo. É aqui, pessoal. Eu moro aqui na Mata Atlântica, tem um rio. Eu saio aqui na Barra Seca. Aqui é o Taquaral. Saio aqui na Barra Seca, no Periquiaçu, onde eu dou aula. É perto das praias do norte, da cidade. E eu não troco isso aqui por nada. Eu vou me aposentar aqui agora e vou ficar aqui pro resto da minha vida. Bom, essa é a minha segunda parte da história que eu tive com o surf durante a minha vida. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Divulgue sempre o nosso canal, participando das aulas diariamente. Lembrando que fica em casa, a Prefeitura Municipal de Ubatuba agradece. Peço que curtem e deixem o seu comentário. Se for sair de casa, usem a máscara e o álcool em gel. Mais uma vez agradeço. Muito obrigado. Aloha! Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow, so why then, no why can't I hide? Ooh, ooh, da da da, da 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 da, da da da, da da da. As I see